Fala galera, beleza? Tudo bem? Estamos aí na reta final para a AFA, né? Hoje sexta-feira, sábado dia de descansar, domingo a prova. Hoje vou passar aqui para vocês uma questãozinha envolvendo aí conservação de energia que está em todas as provas. A aula passada a gente viu quantidade de movimento misturado com cinemática. E hoje um pouquinho de conservação de energia e teorema do impulso. Vamos lá? Então a primeira questão é uma questão que envolve aí um sistema conservativo, uma questão de conservação de energia, bastante fácil, bastante simples. Mas vamos lá. O texto diz o seguinte: o sistema representado na figura seguinte é composto por um bloco de dimensões desprezíveis e de massa m, apoiado em um plano inclinado que forma um ângulo alfa, como você está vendo aqui, com a direção horizontal. O sistema possui uma mola ideal de constante elástica K e comprimento x0. O bloco se encontra apenas encostado na mola e em equilíbrio na posição A, à altura y0. Então está apoiado na mola, nessa altura y0, comprimindo a mola. Nesse momento, a mola está travada e comprimida por um valor x. Quando a mola é destravada, o bloco, pela ação da força elástica, percorre a distância d. Sem atrito, olha lá, sistema conservativo, indicada na figura, até atingir o ponto B, a uma altura yb, onde ocorre a inversão do sentido do seu deslocamento, né? Quer dizer que ele vai, para e volta, né? Não tem atrito. Considerando g o módulo da aceleração da gravidade, a distância d percorrida pelo bloco é dada na alternativa, e aí aparece aí as alternativas aí, ok? Bora lá fazer a questão. Uma questão simples para nível AFA, uma questão até simples. Então tá aqui o bloco. Vamos aí marcar o ângulo alfa que ele disse, né? O ângulo alfa está aqui, ou aqui em cima. Por que eu marquei aqui em cima? Porque eu quero ver um triângulo, tá? Onde eu vou colocar esse D como uma hipotenusa. E aí eu já consigo ver, vocês conhecem a relação de seno. Seno de um ângulo é exatamente quem? O cateto oposto, né? Quem é o cateto oposto a esse ângulo alfa? É esse pedacinho aqui, que é justamente YB menos YA. Tá? Esse aqui é o cateto oposto ao ângulo alfa. E a hipotenusa é a distância D que a gente quer calcular. Ok? Então, se eu pegar cateto oposto e dividir pela hipotenusa, eu tenho seno. Sendo assim, YB menos YA é igual a D seno alfa. Vamos guardar isso aqui, porque eu quero calcular exatamente esse D, que é a pergunta do exercício. Para isso, vamos fazer uma afirmação aí, que é a conservação de energia mecânica, ok? Como o sistema é isolado, não tem atrito, eu posso dizer que a energia mecânica que eu tenho lá embaixo, né, aqui onde tem a altura A, num ponto A, é igual à energia mecânica lá em cima, num ponto B. Lembram que energia mecânica é sempre a energia cinética mais potencial? Veja que aqui no ponto A, ele está comprimindo uma mola, ele está em repouso, né, a uma altura A. Então, que energia que ele tem aí? Eu estou pondo M, que é a massa dele, a gravidade, considerando aí que ele já está numa altura YA, e ele está comprimindo uma mola. Então ele tem uma energia potencial kx² sobre 2. Energia potencial gravitacional, tomei como referencial a base aqui embaixo. Então já medi a altura YA. E ele tem uma energia armazenada na mola kx². E essa energia vai ser convertida lá em cima em energia potencial gravitacional, mg, estava esquecendo do YB, ok? Vamos lá, essa é a minha energia, vamos jogar a minha conservação, essa é a minha conservação de energia mecânica. Vamos jogar esse mg YA para o outro lado e vamos colocar mg em evidência. Então fica kx² é igual, do outro lado vai ficar mg, que multiplica YB menos YA. Ok?
E você deve ter percebido que esse YB menos YA a gente acabou de isolar agora há pouco numa outra equação, onde YB menos YA é exatamente quem? O valor de D seno alfa, né? Olha lá, YB menos YA, D seno alfa. Vamos substituir aqui YB, YA por D seno alfa e você fica com a seguinte relação. Kx² sobre 2 é igual a mg, YB menos YA é exatamente o valor de D seno alfa. Eu estou procurando D, mg seno alfa, a gente passa do outro lado dividindo ali junto com o 2. E temos aí Kx² sobre 2mg seno alfa. Essa é a resposta da questão, é que é exatamente a alternativa B lá da prova. Ok? Questão bastante simples, tratando de alfa é até surpreendente, não é uma questão muito complicada. Bom, bora para a próxima questão. A próxima questão é uma questão que a gente trabalhou muito no curso, porque é uma questão de impulso, né? Impulso, teorema do impulso. Vamos lê-la. Uma partícula de massa 2 kg desloca-se em uma trajetória horizontal sem atrito, com velocidade escalar de 10 metros por segundo, sem atrito. Quando uma força F de intensidade constante na direção do deslocamento passa a agir sobre ela durante o intervalo de tempo ΔT. Então tem uma partícula se movendo e de repente uma força começa a agir na mesma direção do movimento, tá? Durante o intervalo de tempo ΔT. Dado que o impulso dessa força é igual a menos 28 newtons. Quer dizer que é menos porque está no sentido contrário ao movimento, na mesma direção, mas sentido contrário. Essa partícula está sofrendo um impulso contrário que vai diminuir a sua velocidade. Ela é 10, no final ela vai ser menor ou até inverter o sentido de movimento. A velocidade escalar da partícula no instante em que cessa a ação da força F em metros por segundo é, então eu quero saber a velocidade da partícula, depois que parar de aplicar a força, ok? Bom, lembra lá que a gente aprendeu a escrever essa equação aqui? A gente cansou de escrever isso aqui, que o impulso é exatamente força vezes intervalo de tempo, né? E esse impulso causa o quê? Uma variação na quantidade de movimento do corpo. E o que é quantidade de movimento? mv, variação da quantidade de movimento, mΔV. Importante que essas relações são relações vetoriais, ok? Essas grandezas são grandezas vetoriais. Aqui, como a força está na mesma direção do movimento, mas no sentido contrário, eu faço um tratamento como se fosse um escalar. Eu uso um sinal de menos e resolvo o problema, porque nós estamos trabalhando numa única direção. Bom, vamos à resolução. Então tá lá, é isso que nós temos. O impulso, e ele deu o valor da força, né? Aliás, ele deu diretamente o impulso, e ele quer saber a velocidade final. Então eu posso relacionar o impulso diretamente com mΔV, que é V final menos V inicial. Então ficamos lá com o impulso aplicado, é a massa, ΔV, V final menos V inicial. Quem era o impulso? De menos 28 newtons. Eu não pus as unidades aqui porque no texto você deve ter percebido que todas as unidades estão no sistema internacional. Isso facilita bastante. A massa era de 2 kg, a velocidade final eu quero saber, a inicial é menos 10. Ou seja, uma questão também, nem parece alfa, né? Questão simples, olha lá, menos 28, fiz aqui uma distributiva, vou isolar o V e calcular esse V. E a gente vai descobrir que esse V vai dar menos 4 metros por segundo. Essa é a resposta da questão, alternativa D, né? Ou seja, a velocidade de menos 10, a velocidade de 10 virou para menos 4. Isso quer dizer que essa força conseguiu inverter o sentido de movimento daquela partícula. Ok?